Olá a todos, olá a todas! Bem-vindos a mais uma live do Danilo Bifone. Todos os sábados, pontualmente, à 1 da tarde, eu, Danilo Bifone, estou aqui recebendo convidados ao redor do mundo para debater sobre o panorama da Covid-19 nos respectivos países. A minha convidada de hoje é a Patrícia Viana, ela é cientista, mestre em ciências e vai falar um pouquinho sobre o panorama da Covid-19 na Polônia. Seja muito bem-vinda, Patrícia, é um prazer imenso tê-la aqui hoje. E vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre a situação da Polônia frente ao enfrentamento da pandemia. Como é que estão as coisas por aí, Patrícia? Oi, Danilo, obrigada pelo convite. Bom, aqui, comparado ao Brasil, eu diria que está relativamente controlado, né? A Polônia tem 38 milhões de habitantes e hoje está quase em 40 mil contaminados e em torno de 1.600 mortos. Então, eu diria que, assim, claro que é péssimo, mas está relativamente controlado, né, comparado a outras estatísticas. E como tem sido o cotidiano? Vocês tiveram um lockdown? A partir de que data ele começou? Porque a pandemia chegou primeiro aí do que no Brasil, né? Ela veio ali da Europa, chegou em vocês e depois, 2 semanas praticamente depois, foi aproximadamente lá para o dia 16 de março, nós tivemos o primeiro caso aqui em São Paulo. Isso. Nós começamos aqui dia 12 de março, o lockdown. A Polônia reagiu bem rápido. Se eu não me engano, foram depois de 11 casos aqui na Polônia, eles já fecharam as fronteiras e começou o lockdown, né? Nós ficamos quase 2 meses em lockdown e no final de maio começou o afrouxamento, mas assim, foram em estágios, não foi de uma vez, não. E o lockdown, Patrícia, ele foi muito severo? Vocês tinham restrições para sair? Tinha transporte público? Fala um pouquinho para a gente como foi o seu cotidiano. Olha, para mim, eu achei bem severo, assim. Foram 2 meses que eu fiquei em casa mesmo. As compras no supermercado no começo, assim, nós podíamos sair ou para emergência, né, se você tivesse algum problema de saúde, para compras no supermercado, bem no comecinho, assim, que foi bem restrito, e para pessoas que tinham trabalho que não poderiam cancelar, na situação de enfermeiras, paramédicos, enfim. E a polícia, ela abordava, se você estivesse na rua, aparentemente sem nenhum motivo, a polícia ela abordava e, se eu não me engano, as multas aqui, elas variavam entre 5 mil a 30 mil reais e até a prisão, dependendo da situação. Bem severo, hein? Foi. E no começo eu fazia compra no mercado, né? Só que, dependendo do tamanho do supermercado, tinha limite de pessoas. Então, aqui perto de casa tem um mercadinho pequeno, que eu faço compra menor, assim, então podia entrar 3 a 5 pessoas por vez. Só que pela dificuldade da língua, eu demoro muito para comprar, né, as coisas. Então, as pessoas ficavam meio estressadas, assim, aí eu acabei parando de... Mas o mercado... Fala uma coisa para mim, Patrícia. O mercado não é como o do Brasil, que você pega o produto e leva para o caixa? Ou é como aqueles empórios de antigamente, que você chegava lá, olha, seu João, eu quero 1 quilo de farinha, 2 sabões em pó. Tem das duas formas aqui. É engraçado, porque eu moro em Kielce, né? Não é Varsóvia, não é capital, mas Kielce não é tão pequena assim. São em torno de, não lembro exatamente, mas mais de 100 mil habitantes. Então, tem mercados grandes, mas também tem aqueles mercadinhos assim que são dos polacos
quase uma feira, sabe? Então você vai lá, são as senhorinhas que vão pegar o pepino na conserva, vai colocar num saquinho para você e tal. E tem os mercadinhos intermediários, assim. E o que tem aqui perto, esse que podia entrar, acho que era 3 ou 5 pessoas, que ficava uma fila, assim, na porta, é meio nesse estilo, que você pede as coisas, mas você também pode pegar e ir direto para o caixa. Só que para eu pegar, eu tenho que ter certeza do que eu tô, né, pegando lá, então arroz tal, e é meio difícil até você se acostumar com a língua. E então eu demorava muito, e as pessoas, às vezes, não sei, tinha um comunicado, porque no começo eles não estavam oferecendo luva nos supermercados, mas depois você era obrigado, na porta dos supermercados eles colocavam luvas descartáveis e um produto, né, para você desinfetar assim, a mão e tal. E aí tem uns avisos em amarelo, só que claro que eu não entendia os avisos. E Então você teve uma descobriu o que vez. estava escrito? Porque tava tudo em polonês, né? Então, às vezes, tinha uma. No comecinho, assim, do fechamento, as coisas iam avançando muito rápido. Então, mudavam. Hoje, obrigado. No começo, a gente não precisava usar máscara, só quem estava contaminado. Aí, depois, todo mundo tinha que usar máscara. E isso mudava rápido. E eu comecei a ficar com muito medo de ir para a rua, porque teve um dia que uma senhorinha bateu, assim, no meu braço, para eu Por colocar a quê? luva. E eu fiquei muito nervosa, assim, tensa, né? Porque eu falei, meu Deus, eu vou, às vezes, cometer um erro aqui, eu não tô entendendo o que eu tô fazendo, aí eu parei de sair. Aí daí pra frente, só meu namorado que continuou fazendo as compras. E seu Mas, namorado é brasileiro? não, meu namorado é polonês e ele é da frente que tava combatendo, que ainda tá, né, combatendo, porque ele é paramédico. Então, Hum. ele trabalhava com a parte de emergência, trabalha ainda, né, com emergência e tal. Então, foi bem tenso pra gente. Agora, amenizou um pouco, mas assim, e como a gente também se contaminou, a gente acabou, entre aspas, afrouxando um pouco as medidas de segurança internas da nossa casa, né? Mas no começo era bem tenso, porque ele chegava do trabalho, então tinha toda uma coisa de tirar a roupa e já jogar na máquina e não sei o quê, temperatura, era uma coisa meio estressante, assim. E como foi essa história de vocês terem se contaminado? Você comentou comigo que você teve a Covid-19, né? E Isso. os dois tiveram, ele teve primeiro, você teve depois. Como é que foi a história? Não, então, foi assim, no final de maio, a Polônia começou a afrouxar, né, o lockdown e tal, então a gente começou a poder sair, caminhar pela rua, ainda com máscara, mas os casamentos tinham sido cancelados na Polônia, ninguém poderia mais casar nesse período. Só que aí em junho, no começo de junho, eles liberaram. E nisso que eles liberaram, meu namorado era padrinho de casamento, e a gente foi para comemorar o casamento do amigo dele. Logo A depois que eles contragosto, mas eu fui. afrouxaram, Tinha... eles, vamos aproveitar. Isso, foi exatamente isso. E aí foi mais ou menos assim, no começo de junho, né? Bom, vamos afrouxar. Então, dia 6 de junho foi o casamento, fomos pro casamento, tá? Tinha um limite, acho que era de 50 pessoas. Agora eles liberaram, acho que são até reuniões de até 150 pessoas. E aí o casamento era de uma enfermeira e de um paramédico. Só o pessoal da saúde, resumindo. Meu Deus do céu. E aí, resumindo, passou 6, 7, 8, 9, 10. Passaram 4 dias, eu comecei a me sentir mal. Mas, desculpa te interromper, o pessoal estava de máscara no casamento? Quem estava servindo? O serviço do casamento, sim, mas os convidados, não. E serviram bebida alcoólica? Meu filho, bebida alcoólica, vodka era o que começava. Depois de 2 horas de festa, estava todo mundo abraçado.
Nossa, e tem umas danças tradicionais, assim, que aí faz umas rodas e tal. Por favor, olha, foi assim, depois que eu me liguei, sabe aquela coisa, eu tava receosa de ir e tal, mas depois eu fiquei pensando, né? As pessoas dançando, todas juntas, enfim, foi, acho que pifou alguma coisa aqui e a gente participou disso. E aí, depois de 4 dias, mais ou menos, eu comecei a me sentir mal. O que você sentiu? Então, a gente foi para casa da família dele e eu tava normal. Aí no outro dia a gente ia para o sítio plantar, porque agora é verão e todo mundo planta, né? Para colher daqui 3 meses, mais ou menos. E aí a gente ia fazer isso de manhã. Quando eu fui levantar de manhã, eu não consegui, com muita dor no corpo. Muita dor no corpo, muita dor de cabeça, muita dor de cabeça. Aí eu falei para ele, olha, eu não vou. E ele achou que eu tava de conversinha para furar o trabalho, entendeu? Para dar um migué no trabalho. Tava me dando para dar um migué no trabalho. Falou assim, hoje vai ter que carpir, né? Aí eu falei assim, nossa, mas aí eu fiquei o dia todo de cama, muita dor de cabeça, muita dor nos olhos, assim, atrás dos olhos. Eu até achei que tivesse vindo um mosquito da dengue aí do Brasil na mala, mas. E aí foi isso o dia todo. E aí, beleza, ele achou que fosse friagem, né? Aí no outro dia, a mesma coisa. Muita, E ele muita dor no continuava corpo. bem. E ele bem, ele bem. E aí, no outro dia, a mesma coisa, com muita dor no corpo, só que aí eu comecei a sentir febre, a ter febre. Aí eu falei para ele, isso tá muito estranho. Falei, deve ser esse vírus. Aí ele falou, não, deve ser friagem, porque a gente tinha saído, né? Então, ok. E aí, quando foi no mesmo dia à noite, eu voltei para Kelsa, e aí eram umas 10 horas da noite, assim, eu fui no hospital. Falei, não, eu vou ver logo isso, porque eu tinha uma atividade, né, com um grupo de alunos da União Europeia, e eu fiquei com medo de ser o vírus e eu contaminar outras pessoas, né? E aí eu fui no hospital, eram umas 10 horas da noite, aí eles fizeram um teste na hora, aí eles falaram, olha, amanhã até 7 horas da noite a gente vai ligar para te falar. Falei, tá bom. Aí eles ligaram no outro dia, era um pouquinho antes das 7, e falaram, olha, você tá testou positivo, Puxa você tem vida. que vir pro hospital para a gente acompanhar a evolução. E Aí, a como foi partir para daí, você receber essa notícia? foi bem assustador, porque meu namorado estava em plantão em outra cidade e eu estava sozinha aqui, né, em Kelsa. E aí eu fiquei bem assustada, porque a princípio, cheguei no hospital, tinha que falar em polonês, então eu estava usando o básico, assim, do que eu sabia, junto com o Google Tradutor, só que aí teve um momento que não dava mais. Aí eu liguei para uma amiga que mora na cidade e ela conversou pelo WhatsApp com a enfermeira, né? Para me passar as orientações básicas, aí eu fiquei internada já. Puxa Aí nisso vida. eu internei, só que aí o quadro começou a evoluir, e aí eu achei que eu fosse ficar 3 dias, acabei ficando 2 semanas no hospital. E aí E foi bem. você chegou a ser entubada? Não, não. Aqui na Polônia, eles têm por padrão, depois da internação, eles fazem tomografia, para ver a situação, né, do pulmão, traqueia e tal, e aí eu tava com inflamação, uma inflamação pequena no pulmão, e a traqueia tava pior. E aí eles falaram, a gente vai ter que acompanhar, né, só que aí eu tive desidratação, muita dor no corpo, eu tinha muita febre, então eu tomei anticoagulante, era uma porrada de remédio, assim. E eu tive que passar pelo tratamento. Aqui na Polônia eles tratam com Caletra. É um antiviral que eles usam para tratamento de HIV. E aí, depois que eu comecei o tratamento com esse Caletra, foi assim, horrível. Foram uns 5 dias que
Foi horrível. Muita dor de estômago. Os efeitos colaterais do remédio eram Os efeitos colaterais, Os efeitos colaterais do remédio foram bem pesados, assim. E aí foi isso. Dificuldade de respiração eu não tinha, mas eu tinha inflamação. Então, eles acompanhavam a oxigenação, né, a taxa de saturação, não tive grandes alterações e aí ficou nisso, assim. Aí, depois de 2 semanas, eu ainda estava com vírus, só que aí eu estava melhor, né, de comportamento, assim, os sintomas, aí eles deixaram eu cumprir o restante da quarentena em casa. No total, eu fiquei 1 mês nesse quadro todo. E meu namorado foi assintomático. Ele não teve... Ele teve que cumprir a quarentena, ele ficou 2 semanas, né, em casa. Só que teve uma coisa engraçada, assim, que até saiu no jornal da cidade, porque algumas pessoas do casamento foram contaminadas. Só que só descobriram porque eu tive sintomas. Porque todos os poloneses foram assintomáticos. Nossa, que coisa interessante! Então foi eu muito... estava vendo uma pesquisa recente, Patrícia, que tem a ver com o tipo sanguíneo. Qual é o seu tipo sanguíneo? B positivo. Então, eles falam que o tipo A que é o mais, o mais arriscado, né? E o seu é B? Então, eu não fui a fundo, assim, buscar informações a respeito disso, mas uma amiga me falou que existia uma linha aí de pesquisa, ou o pessoal que estava tentando ver qual que era a associação, mas que europeus tinham uma taxa de contaminação menor do que latino. Agora, assim, no meu caso deu certo, porque foram 8 pessoas contaminadas e só eu tive sintoma. Entendi. Inclusive, os outros 7, não, foram 9 pessoas contaminadas. Eu e mais 8. E tinham 3 mulheres grávidas. Foi muita sorte, porque elas não sentiram nada, nenhum, inclusive a noiva. E ninguém teve sintomas. Só que assim, a gente acabou tendo sorte, porque aqui na Polônia eles têm um sistema chamado Cinepid, que eles têm o controle de quem está em quarentena, quem não está. Então eu posso ligar e perguntar: eu queria saber se o Danilo Bifone está em quarentena. E eles vão dizer: olha, ele está contaminado, está em quarentena. E aí eu te vi na rua. Eu posso te dedurar, falo, mas eu vi o Danilo na rua. Entendi. Entendeu? E aí esse tipo de denúncia tem funcionado? Tem, eles super fazem. Aqui você pode ser até preso. Quantos que você já denunciou? Não, eu não sei falar polonês. Mas aqui no meu prédio já teve, porque teve um dia que eu fiquei com vontade de denunciar, mas eu não denunciei, que juntou um pessoal, umas 8 pessoas aqui, bem na praça, tem uma pracinha pequenininha. E aí eu fiquei olhando, eu falei, cara, essa galera não pode ficar aqui não. Mas sem brincadeira, deu 5 minutos, a polícia se encostou. Então, aí já foram cada um para sua casa, tal, mas eles têm muito essa... Tanto que aí, quando eu entrei em quarentena, aí eles perguntam, né, quais pessoas que você teve contato? Aí eu falei, aí dessas pessoas com quem elas tiveram contato. Eu só sei que nessa foram 35 pessoas em quarentena. Por causa da minha contaminação e a do meu namorado. Foram 35 pessoas que tiveram que ficar em quarentena. Entendi. E diz uma coisa, você comentou da vodka no casamento, a Polônia é conhecida pelo alto consumo de álcool, né? Sobretudo por conta do frio. Como tem sido os bares? Como tem sido essa questão? O pessoal agora que terminou o lockdown tem voltado para os bares? Olha, pelo que eu tenho visto, né? Não tá igual. Tem um mercadinho aqui perto de casa, que ele nunca fecha, esse mercadinho, nunca fecha. E aí, às vezes, tem uma galera que vem comprar bebida aqui e fica fazendo barulho aqui e tal, mas
desde que isso começou, diminuiu muito. E quando acontece, a polícia passa, e aí dá uma pitadinha, o pessoal já dispersa. Mas lá para o centro, que fica a uns 2 quilômetros daqui, tem uns restaurantes e bares. Então, o pessoal está voltando para frequentar, né, esse restaurante, bar, tal. Só que tem os espaços, né, para serem respeitados, mas está bem menor do que era antes. Ainda mais por ser verão, né, tá bem... O ano passado estava, nossa, super cheio. Esse ano não tá. Estão respeitando bastante. E, Patrícia, você está na condição de estrangeira ainda, você não tem uma união estável. E Não. como foi o atendimento de saúde para você? Ele é universal, é como o nosso SUS? Você tem que pagar alguma parte? Como funciona? Então, deveria, né? Eu deveria pagar se fosse uma outra doença, eu pagaria um valor, é o serviço público, mas ainda assim teria uma taxa, não é muito alta, não é como Estados Unidos e Canadá, mas teria que pagar. Mas no caso do Covid, a Polônia tem um fundo nacional, e independente de você ser cidadão ou não, o governo que financia isso. Foi bom, né, para mim, porque eu estava bem assustada que eu liguei no seguro de viagem, não cobriria a internação por Oi, Covid. desculpa, eu caí aqui, Imagina. mas você já estava comentando Mas sobre você a escutou questão ou de saúde. não? Não, mas o Ai, pessoal de casa Danilo, eu escutou, continuei então não falando. tem problema. Danilo, O, o, eu te falei que é a primeira vez que eu participo de live, né? Eu super continuei não, falando. Continuei. não tem problema, perfeito, segurou as pontas perfeitamente. Eu Ai, meu caí Deus aqui, do mas o céu. pessoal ouviu, então tá ótimo. Mas Você consegue saber quem tá aí? Quem tá assistindo? o Lucas consegue, ele tem colocado os É? comentários, inclusive você que chegou agora, eu estou conversando com Patrícia Viana, diretamente da Polônia. Ela é brasileira, mora na Polônia com o namorado e foi contaminada pela Covid-19. Se você chegou agora, faça a sua pergunta. Ao final, a Patrícia vai responder todas as perguntas. Deixe sua saudação. O Lucas vai colocar a sua saudação aí para a Patrícia poder acompanhar. E se você perdeu, não teve oportunidade de acompanhar, pode ver a reprise no YouTube. Basta procurar o canal Danilo Bifone, se inscrever no canal e ativar o sininho para saber de todas as novas lives que a gente colocar no ar. Mas, continuando, Patrícia, inclusive a comunidade polonesa aqui de São Paulo, eu falei com a presidente da comunidade polonesa, a Eva, que é uma grande amiga, ela publicou no Facebook da comunidade polonesa aqui em São Paulo e estavam ansiosos em assisti-la e saber um pouco mais dessa questão da Covid-19 aí na Polônia. Mas, continuando, me fala um pouquinho agora sobre a questão do governo de vocês. Vocês tiveram um governo agora recém-eleito que é de extrema direita, né? E como tem sido as políticas sociais com um governo assim, desse posicionamento? Danilo, olha, isso daí é um vespeiro, viu? Eu não vou me aprofundar muito, porque a minha experiência aqui na Polônia ela ainda é curta, eu diria, e politicamente, principalmente porque é muito complexo aqui essa questão política, mas o que eu sei, né, o que eu acompanho, é que o Andrzej Duda, ele é de extrema direita, então ele era o presidente, agora ele foi reeleito, né? E é uma figura polêmica, porque ele como eu diria, super conservador, então ele está... Eu não encontro palavras, mas assim, ele está tentando restringir ao máximo políticas LGBT, ele tem um discurso bem restrito, nacionalista, polonês, então
é um pouco assustador, né? Ainda mais sabendo da história da Polônia, mas de qualquer forma, o que eu estava lendo das notícias dessa semana é que existe a possibilidade de isso virar até um processo jurídico e para parlamento, eu não sei, porque a diferença entre os dois candidatos foi muito pequena. Então, isso, eu não sei exatamente como funciona a apuração deles, mas parece que abre espaço para discutir como que funcionou isso tudo, mas é bem polêmica a posição do Andrei, né, do Duda. Eu, particularmente, não sinto muito o impacto da política dele, porque eu estou num lugar muito reservado, bairrista. Eu não tenho essa vivência em Varsóvia, Cracóvia, onde as políticas são mais discutidas, onde as pessoas colocam mais para discussão, mas o que eu percebo aqui é que se você sair para manifestar, né, a sua ideologia, as pessoas xingam. As pessoas xingam. Aqui você não vê, diferente de São Paulo, né? Eu sou paulista, e você vai encontrar pessoas do mesmo sexo andando de mãos dadas ou trocando um beijo, alguma coisa assim. Aqui eu nunca vi, nunca. São 3 anos que eu fico entre São Paulo e Brasil, entre Brasil e Polônia. Eu nunca vi nenhuma manifestação pública de carinho entre pessoas assim LGBT. Eu acho bem estranho. E você, esse tipo de preconceito, ele se estende também a uma xenofobia? Você sentiu algum preconceito por ser brasileira, por ser estrangeira? Você falou que na fila te olhavam feio, mas era só um caso isolado ou chegou a sofrer algum tipo de discriminação? Não, não. No começo, antes de vir, eu tinha bastante medo, porque eu achava que seria estilizada, né? Sei lá, é brasileira, tal. Mas, assim, nunca aconteceu. E a senhorinha que me deu uma bolsada por causa da luva, ela me deu uma bolsada porque eu estava sem a luva. Não foi nada de xenofobia, assim, porque o meu comportamento foi inadequado, né? Ela estava esperando que eu usasse a luva no supermercado, eu estava sem a luva. Mas eu nunca, nem no hospital, me trataram super bem. Os poloneses que eu conheço tentam muito se comunicar comigo, inclusive em português, às vezes mandam mensagem, tentam fazer a comunicação em português. Em geral, o pessoal daqui acha que eu sou da Alemanha. Quando perguntam, porque como é que eu faço? Como é que é? Eu não sou fluente em polonês, eu não entendo. Meu Deus, nada. Só que eu preciso me virar, né? Então, como que eu faço para me virar? Eu peço licença e explico para a pessoa que eu não falo polonês. Então, eu falo, przepraszam, ja nie mówię po polsku. Aí a pessoa fala, dobra, dobra, que é tudo bem. Aí eu uso o Google Tradutor para dizer o que eu quero. Hoje em dia, de repente, algumas coisas eu já consigo falar sem o Google Tradutor. Mas como elas veem que você está se esforçando minimamente para se comunicar, então eles são muito receptivos, assim. Eu só tive experiência positiva. E como foi no hospital, Patrícia? Conta pra gente. Imagina você ficar 15 dias ali presa, isolada, né? Acho que você não podia receber visitas. Então, E como que foi para alimentação, para ir ao toalete? Como foi nossa, essa vivência? eu comemorei meu aniversário no hospital, né? Eu fiz aniversário no hospital. Foi o pacote completo. Foi tudo bem, assim. No começo eu fiquei assustada quando eu vi que ficaria muitos dias, mas eu não, assim, na verdade tem muita gente se incomoda com a quarentena. Eu não ligo, não. Eu só não gosto da pressão da quarentena, mas eu não ligo de ficar sozinha, de ficar. Então, assim, eu levei bem essa questão de estar no hospital. O que era bem incômodo, as injeções, e isso tudo era muito
horrível, assim. Ficava cheio de coisa, de roxo, marca roxa no corpo, né? Isso era bem... Eu tinha, nos primeiros, acho que... na primeira semana eu tinha um quarto só para mim, então o banho, tinha um banheiro só para mim e tal, é bem confortável. E aí depois encontraram um médico que falava inglês, então ele ia me atender, era também muito simpático. E na segunda semana eu comecei a dividir o quarto com duas polonesas. Uma senhora e duas senhoras, né? Uma delas era enfermeira, e aí eu usava o Google Tradutor. Eu conversava com elas assim pelo Google Tradutor, e elas muito curiosas em saber o que uma brasileira estava fazendo aqui, né? Porque Kielce não é o point. Quem vem para a Polônia geralmente vai para Cracóvia, vai para Varsóvia, Gdańsk, cidades maiores. E eu vim para Kielce, então todo mundo fica curioso em saber. Foi E a gente também está curioso, o que uma brasileira foi fazer na Polônia? Eu vim por causa do meu namorado. Foi isso, basicamente. Ele é polonês e a gente ficou nessa de fica um pouco na Polônia, fica um pouco no Brasil, fica um pouco na Polônia, fica um pouco no Brasil. E aí eu trabalhava, né, em São Paulo, aí saí do trabalho, e aí passou um período, a gente resolveu fazer esse teste de eu ficar aqui um período para a gente decidir o que vai fazer. Basicamente é Tá isso. ótimo, você perguntou quem estava assistindo, Celso Barbieri te mandou um abraço. Celso! Ele estudou comigo. Nós fizemos disciplinas na USP. Que Que bonitinho, um maravilha. abraço. E diz uma coisa, ajuda governamental teve alguma? Eles pagaram a minha conta do hospital, né? Então, eu tenho... Mas assim, quem estava desempregado ou quem estava trabalhando e não pôde continuar trabalhando, recebeu alguma ajuda do governo, assim como teve aqui no Brasil? Danilo, olha só, se existiu alguma ação mais isolada, eu desconheço. O meu namorado ficou em quarentena e ele não recebeu, né? Eu sei, ele trabalha ele é paramédico para o Estado, né? Serviço público, mas ele não recebeu nem auxílio e nem o salário. Então, eu não sei te dizer se teve programa de bolsa, essas coisas assim, não sei te dizer. E diz uma coisa, Patrícia, e como tem chegado o panorama do Brasil aí na Polônia? Você sabe que a gente tem um chefe do executivo extremamente negacionista em relação à ciência e que, de certa forma, relativizou o risco dessa pandemia. Isso foi noticiado na Polônia, isso chegou aos jornais? Sim. Eu diria que diariamente. Eles têm aqui um jornal, seria equivalente a uma CNN, assim, e é recorrente. Eles fazem um panorama internacional e o Bolsonaro é a primeira pergunta quando sabem que eu sou brasileira. Sempre perguntam. Nossa, mas Bolsonaro tal, e aí todo mundo sabe aqui, é bem os casos também, né? Porque eles se assustam bastante. Né? A gente está, eu acho que já deve ter alcançado 70 mil mortos no Brasil, não sei. A última vez que eu vi, acho que era 69. Eles Estamos conhecem. em 78 mil. 78 mil. Olha só. Só apenas 10 mil a mais do que eu achava. Eles têm conhecimento disso, e inclusive o Duda, o presidente aqui, né? Ele é simpatizante ao nosso presidente. Puxa vida, né? Ao Trump também. Então é um pouco assustador, né? Eu diria que é assustador. A Polônia teve esse ano a maior porcentagem de votantes, foram quase 69%. Ao contrário do Brasil, eles não são obrigados, né, a votar. Então,
eles comemoraram essa participação grande de pessoas, mas, infelizmente, a extrema-direita passou à frente. Mas, assim, eu diria que politicamente eu não sei se a troca é entre Bolsonaro e o Duda, eu não tenho muito o que dizer. Tá ótimo, a gente está chegando ao final da nossa conversa e temos algumas perguntinhas aqui, Patrícia. Se você chegou agora, ainda não curtiu a página Danilo Bifone, dê o seu like, curta essa live, compartilhe essa live, comente, faça a sua pergunta para a Patrícia. Se ao final ela não der tempo de responder a todas, depois ela vai entrar lá e vai responder pessoalmente a cada uma dessas perguntinhas. E se perdeu, dá para assistir a reprise. É só entrar no YouTube, no canal do Danilo Bifone, assinar o canal e ativar o sininho. Aí você vai ficar sabendo de todas as lives que a gente publica por lá. A primeira pergunta, Patrícia, vem da Márcia Nestardo. Márcia Nestardo, que sempre nos acompanha. A Márcia pergunta: eu gostaria de saber em que pé está a pandemia na Polônia. Ainda tem medidas de isolamento social? Crianças estão na escola? Os mercados já estão abertos? Como é que está a situação agora? Sim, tem algumas medidas, mas elas estão basicamente em lugares públicos que sejam fechados, como shopping, você tem que usar a máscara. Em geral, o pessoal também usa em mercado, né, a máscara, mas na rua, em lugares públicos mesmo que sejam abertos, você não é obrigado a utilizar a máscara, desde que você mantenha a distância de 2 metros. Então, os mercados estão abertos e agora é férias. Entrou períodos de férias das crianças, então escola eles não estão na escola agora. Mas eu acho que eles vão voltar às atividades. Respondi? Tá ótimo, perfeito. Patrícia, uma pergunta da Ana Cal. Ela pergunta: quando você estava no hospital, tinha muita gente internada ou na UTI? Aninha, não. Quando eu cheguei, eu perguntei, né? Tinha eu e mais 2 mulheres. Quando eu saí, falaram que teve aumentaram os casos, estourou numa empresa, e aí deu um boom, assim, mas era coisa de, sei lá, 10 pessoas no hospital, né? Um hospital grande. E na UTI não tinha, naquele momento aqui não tinha. Mas o que aconteceu aqui na Polônia foi que depois que eles afrouxaram, né, as medidas, depois que passou o período de lockdown, começaram a aumentar os casos. Então, eles ainda estavam discutindo se retomariam algumas medidas ou não, porque afrouxaram, aumentou e agora tá assim, desse jeito. Tá ótimo. E para encerrar, Patrícia, uma pergunta bastante interessante aqui do Renan Siqueira. Justamente para você que é da área da ciência. No Brasil, diversos representantes do governo executivo têm relativizado os impactos sanitários e sociais da pandemia. Em sua opinião, quais são as melhores estratégias que podemos adotar para divulgarmos o conhecimento científico e nos contrapormos ao negacionismo científico? Quais são as melhores estratégias que podemos adotar para divulgarmos o conhecimento científico e nos contrapormos ao negacionismo? Renan, o que eu acho que a melhor estratégia que nós podemos ter é o comportamento. Então, se eu já peguei o Covid, então, teoricamente, eu estou imune, né? Então, eu poderia ir para a rua sem a máscara, mas eu uso a máscara. Primeiro, porque eu não sei se eu posso me recontaminar, mas segundo, porque as pessoas estão me vendo, né? Então, se eu estiver sem a máscara, outras pessoas podem me ver e falar, tá ok, né? Tá tudo bem, então não vamos usar a máscara.
Então, eu acho que a primeira coisa é o comportamento. Então, se você acredita em algo, você se comportar daquela forma que você acredita. E a segunda é se manifestar. Se alguém está dizendo que a Terra é plana, né, você se posicionar e dizer não, mostrar os fatos. Claro, óbvio que uma pessoa que está convicta de que a Terra é plana, você não vai conseguir mudar essa convicção. Mas assim, você fez a sua parte de se manifestar, né? Então eu acho que as duas formas mais práticas de tentar combater o negacionismo. Pelo menos é o que eu faço. Tá ótimo. Respondi? Perfeito, Patrícia. Muito obrigado. Foi um prazer tê-la conosco em mais essa live. E se você perdeu, dá para assistir a reprise. É só procurar o canal Danilo Bifone no YouTube, se inscrever no canal e ativar o sininho. Hoje eu tive a grata satisfação de conversar com a Patrícia Viana. Ela é mestre em ciências e residente na Polônia. Na próxima quinta-feira, continuamos com as lives sempre às 8 da noite, conversando sobre temas relevantes da cidade. Acompanhe a nossa página e curta o nosso canal. Muito obrigado, Patrícia. Agradeço demais a sua participação e, se puder, fique em casa. Se tiver que sair, use máscara. Obrigada, viu, Danilo, pelo convite. Adorei participar. Primeira vez de live. Tá Ai, um ótimo. beijo pra Zeli. Aí, pessoal. Será dado. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.